Olá, tudo bem? Chegamos no nosso aulão dessa nossa maratona do meu primeiro cliente. Foi incrível a questão de compartilhar com vocês várias informações que eu tenho aí pesquisado e aplicado nesses muitos anos que eu já estou trabalhando nessa área. Desde 2009 eu conheço e aplico tudo que eu tenho encontrado dentro do mercado mundial, porque eu estudo muito coisas fora do país. E é muito bom e gratificante poder compartilhar com vocês nesse sentido as informações que eu tenho captado. Tenho certeza que todas essas informações vão ser muito importantes para o seu futuro profissional dentro dessa área do secretariado remoto e assistente virtual. Se você não viu, infelizmente a gente não tem como ainda compartilhar um pouco mais dessa maratona. Ela será um material exclusivo lá para os alunos dentro do curso, mas você ainda pode ver ainda esse resumão que eu vou fazer nesta aula e também tudo que eu vou falar a respeito da nova turma do curso Secretariado Remoto Aprenda com o Especialista, que vai para a versão número 2. Então fique aqui comigo, eu ainda vou falar bastante sobre a captação de clientes dentro desta aula e até o final, porque aí eu vou falar sobre várias coisas legais que vão ter dentro da nova turma, inclusive surpresas e novidades bem interessantes. Então fica comigo, vai ser bem legal essa nossa aula aqui sobre a captação de clientes. Chegamos ao nosso aulão e nele a gente vai falar um pouquinho de como atrair e encantar os meus clientes, além de passar por algumas coisas que a gente já falou durante essa maratona e, como eu disse, algumas surpresas, algumas novidades, algumas coisas a respeito do nosso treinamento. Atrair clientes pode ser uma tarefa complicada, como a gente falou durante essa maratona, não é tão simples, né, atrair esses clientes, mas com algum esforço, algum conhecimento, aplicando algumas coisas, tentando e errando, a gente consegue sim captar esses clientes e ficar com eles durante muito tempo. Principalmente quando não se tem definido exatamente o seu público. Então, por isso que eu falo tanto de ser especialista. Quando você está especialista em alguma área, você consegue com toda certeza ter essa noção um pouco mais fácil da questão de como captar esse cliente, de como chegar nesse cliente, como ficar com ele, que eu acho extremamente importante. Entretanto, é possível usar algumas estratégias, como a gente já falou durante esse tempo também, para tornar os seus serviços mais interessantes, usando algumas metodologias, alguns métodos, inclusive as redes sociais. Vou te mostrar algumas técnicas bem legais para você vender os seus serviços para pessoas certas, né? Porque não adianta a gente ficar atirando para todos os lados. Além de promover fidelização, que é o mais legal, o mais ideal, dos seus clientes e assim ganhar autoridade no mercado, que também é muito interessante, porque aí você se torna uma referência naquele assunto, naquela forma de atendimento, e aí você consegue captar esses clientes com mais facilidade. Você não conseguirá atrair clientes nem oferecer um serviço de qualidade sem conhecer seus consumidores. Então, novamente, conhecer o seu cliente é ideal, é a forma mais fácil, mais rápida de você atingir, né, e chegar nesse cliente. Tenha bem definido qual é o seu cliente ideal e saiba das mudanças, né, o que ele precisa, como que é o empreendimento dele, como que você pode atrair, como você vai chegar nele. Isso diz muito sobre você, mas diz muito sobre o seu cliente. Então, você vai ter que estudar muito a questão do cliente para falar a língua dele, chegar nele de uma forma bem assertiva. Uma boa forma de fazer isso é analisar quais os tipos de pessoas interagem com maior frequência nas redes sociais da empresa. Então, você vai estudar essa empresa, estudar esse nicho, chegar lá no nicho de atuação e ver quem são essas pessoas que estão entrando em contato, o que essas pessoas, né, como que essas pessoas estão sendo atraídas naquele momento para aquele local. Porque aí você vai conseguir pensar com a cabeça desse cliente de uma forma bem legal. Ter bem definido vai te ajudar, obviamente, a gente já falou disso, e você vai lá na rede social deste cliente, potencial cliente, e veja qual é a interação que ele tem com o público dele. Porque você vai começar a pensar com a cabeça do cliente, né? Saber quais são as respostas, as sugestões, quais seriam as formas de trabalho,
o que, que o cliente dele está precisando, e aí você vai conseguir fazer isso, montar essa estratégia, montar esses serviços e essas ferramentas para ajudá-lo. Então, você tem que se colocar um pouco no lugar do cliente. Como você vem tratando os seus clientes antes e depois deles terem realizado um serviço com você? Muito que acontece, a gente já falou disso, é que o cliente vem, faz um serviço com você e depois você simplesmente abandona esse cliente, não fala mais com ele, não manda uma mensagem. Então, quem já foi seu cliente, quem é seu cliente, vai continuar sendo dependendo da maneira com que você tem tratado ele, como você se coloca à disposição dele. Então, pense nisso também a partir do momento que você tenha uma finalização de um trabalho com esse potencial cliente. Ser educado, responder todas as dúvidas. Quem aparecem, né? Se esse cliente tem essa dúvida, você tem que sanar essa dúvida dele. Pedir feedback é importante. Cliente que te dá feedback, ele vai falar de você para outras pessoas. Então, pense na questão deste feedback. Saiba que, né, essa impressão da questão de você entregar um bom trabalho vai passar para esse cliente e ele vai passar isso para as outras pessoas. Porque se ele entregar uma coisa boa para alguém, alguém vai perguntar, ué, quem foi que fez para você? Como que você chegou nesse resultado? E ele vai falar que foi você que ajudou ele, e isso vai ajudar você a ter também bons resultados. Investir na produção de conteúdos de qualidade é legal, é interessante você produzir conteúdos relevantes nas redes sociais e também demonstrar para esse cliente o que você está fazendo de inovação na sua empresa. Nutre este público, vai engajando ele, porque isso também faz muito e fala muito da questão sua, né, de como você está lidando com a sua empresa. Isso vai te possibilitar ter novos clientes e mostrar para esses clientes que você está sendo inovador, que você está indo em constante conhecimento. O marketing de conteúdo tem ganhado aí bastante espaço nas redes, nas mídias, para pequenos, médios e grandes empresários, pequenas empresas, então invista em marketing de conteúdo. Assim como os blogs e as redes sociais são ótimas formas para que as empresas sejam vistas no mundo online, você também, né? Crie perfis, sites, aplicativos utilizados pelo público, comece a produzir conteúdos por lá. Então, tente fazer uma média aí da onde esse cliente que você está buscando, onde que ele está. Né? Tem clientes que são mais focados em WhatsApp, outros são focados em LinkedIn, Facebook, que são pessoas um pouco mais envelhecidas nesse momento, e também na questão do Instagram, que está muito na moda, digamos assim. Então, produza conteúdos que têm a ver, que tem uma ligação com aquele local onde você está utilizando. As redes sociais também podem lhe trazer informações valiosas sobre o seu público, como a gente tem falado, né? A idade deste público, o local onde ele mora, sexo, dentre outras informações. Então, procure dentro deste local onde está o seu cliente, encontrar aí as informações que você necessita para você formar essa base de conteúdos que você vai compartilhar. Você também pode promover um maior engajamento com esses usuários, pedindo feedbacks. Então, você pede esses feedbacks, você sabe onde errou, onde acertou, e aí isso você transforma também em conteúdo para você compartilhar. Muitas empresas apostam em oferecer uma experiência e deixar uma determinada funcionalidade sem custo algum, arriscado e perigoso, mas pode obter alguns resultados e ser bem feito. Eu, particularmente, não gosto da questão de você entregar conteúdos gratuitos, né, fazer a questão de serviços gratuitos para clientes. Né? Eu acho que no marketing digital a gente faz muito isso de fazer conteúdos gratuitos para captar clientes. Eu acho que na questão de prestação de serviço é um pouco mais arriscado, porque aí você pode, de alguma forma, ir padronizando um trabalho para o seu cliente que ele vai se acostumar e depois para tirar é muito difícil. Então, eu acho que mesmo num baixo custo é muito melhor do que você fazer totalmente de graça. Também é possível produzir outros materiais que não sejam exatamente o seu serviço, mas que abordem o mesmo assunto e que sejam valiosos, né? Então, em vez de você fazer um serviço gratuito, você pode fazer uma publicação que ensine alguma coisa, um post, uma live que ensine alguma coisa, colocar coisas nos seus stories, usar suas redes sociais para compartilhar informações para o seu cliente, não que necessariamente seja um serviço gratuito.
Você pode disponibilizar esses conteúdos por meio de landing page, que são páginas na internet, que se você não tem qualificação para fazer, você pode contratar alguém para fazer. Desculpe, nas quais constam pequenos formulários, e aí você vai captar a questão do e-mail, nome e área de atuação. Isso é muito usado na área de marketing digital, mas pode ser utilizado também por você, se você tiver essa expertise ou tiver grana para pagar para alguém fazer, porque aí você pega o lead, né? Você pega o e-mail dessa pessoa e aí você começa a trabalhar em cima. Esses dados também lhe ajudarão a entender melhor o seu público, porque você pode fazer ali um formulário de pesquisa, perguntar para o seu cliente, ele vai te dizer algumas coisas do que ele está precisando, o que ele está esperando. E aí é óbvio que você vai ter informações, todas as informações relacionadas ao cliente são importantes. Rever os processos e entender se o básico está sendo entregue. Então, ter paixão pela experiência do usuário, entender a questão do usuário, do cliente, saber ouvir as reclamações. Você tem que medir se as reclamações são reclamações verídicas ou se são pessoas querendo minar aquilo que você está fazendo. Há uma linha muito tênue nisso, né? Algumas reclamações, alguns feedbacks são vestidos de coisas onde você não está vendo sinceridade ali. Você está vendo só alguém reclamando do que você está fazendo por algum motivo que não é exatamente um feedback. Então, tenha essa sensibilidade do entendimento. Ter atenção a detalhes, então, entregar um trabalho é extremamente difícil na questão de que você tem que saber que você está ali entregando um trabalho que tem que ser perfeito, tá? Mesmo que fique no limite do tempo, mas revise, faça aquilo, principalmente nos primeiros, né? Eu acho que é uma coisa que você tem que fazer sempre, mas nos primeiros você tem que ter toda uma revisão para você não entregar uma coisa mal feita e aquilo vira uma bola de neve para depois você ter que desfazer uma impressão que ficou em algum cliente. Esses pontos vão te ajudar em como encantar um cliente através do atendimento diferenciado e chegar ao tão uau, né, que o cliente olha e fala, uau, legal, gostei, tá muito bom, quero mais. Então, é sobre o que estamos falando, né? O cliente estar satisfeito, o cliente olhar para o seu serviço feito e realmente ele achar que aquilo entregou valor, que aquilo realmente melhorou o dia dele, melhorou a empresa, e ele falar, caramba, é disso que eu quero, eu estou falando, eu preciso disso, isso para mim, para o meu dia, para o meu mês, para o meu ano. Saber encantar clientes é um dos principais segredos das maiores e melhores empresas do mercado. Então, eles estão sempre pensando na experiência do cliente. Quando você é cliente de alguém, você passa por esse momento e eles estão te avaliando também. Então, se coloque nessa situação para você entender como é que é. Você alguma vez já se sentiu feliz, né, a felicidade e o alívio do seu cliente do outro lado do telefone quando o seu problema foi resolvido? Então, se coloque nessa situação. Você, como cliente de alguém, o seu problema foi resolvido. E se imagine como o seu cliente vai ficar quando o problema dele for resolvido. É isso que ele quer. E um pouco além disso, além do tom de surpresa e sua voz, aquele famoso uau, quando conseguiu superar suas expectativas. Então, vá um pouco além. Né? A gente fala muito da experiência, mas a experiência é muito mais do que simplesmente a questão de ter resolvido um problema. É ter resolvido um problema e o cliente olhar para você e falar: caramba, foi mais. Foi o problema e mais, né? Comece por dentro, organizando a sua empresa. Atendimento ágil e eficaz é importante. Responsabilidade com o cliente, essencial. Colaboradores e liderança se comportam de maneira positiva internamente para que isso possa ser refletir externamente. Então, dentro da empresa, os seus colaboradores, seus parceiros, tem que estar todo mundo muito bem alinhado, tá? Comunicação interna eficiente, então, se você tem parceiros que fazem trabalhos com você, se você tem uma equipe, uma mini equipe ou pessoas que te ajudam, tem que estar todo mundo numa comunicação eficiente, todo mundo falando a mesma língua. Todos os contatos e negociações com o possível cliente estão claras para todos os setores. Então, você vai falar com alguém de alguma empresa, porque ali ela vai te avaliar ou vai conversar com você para você chegar no gestor, porque isso acontece muito, você passa por várias pessoas até chegar em quem define, né?
Então, assim, o que você falou lá no primeiro lugar, na primeira reunião, alinhando com alguns conceitos, algumas coisas que você acrescentou, tem que ser a mesma que você vai falar no segundo. Você não pode mudar de ideia, mudar de informação, mudar de opinião, ou, ai, não lembro, ai, será que eu falei isso, ai, não sei o quê. Não, isso tem que estar sempre bem anotado, isso tem que estar sempre bem ali alinhado, tem que ser um mantra, sabe? A partir do momento que você está focado em um cliente, que você vai conversar com ele, que você vai ter uma reunião importante, você tem que levar todas as informações na sua cabeça muito fresquinhas. Faça sempre uma revisão dos conteúdos que você vai falar, para não chegar lá na frente, você esqueceu o que você falou, o que você combinou. Então, registre isso, né? Ou no aplicativo, ou no computador, ou no papel e caneta, por que não? Faça isso para você não cair na bobagem de, ah, será que eu falei? Será que eu não falei? Não lembro. Isso é feio. Muitas vezes será necessária autonomia para agir. Então, tem outra pessoa que depende, né? Ah, tudo bem, eu sou uma profissional que vou fazer um serviço na área de administração, mas eu estou contratando alguém para me ajudar na área de finanças, tá? Vocês conversaram, vocês alinharam, e de repente o cliente vira para você e fala assim: olha, eu quero, mas eu quero esse serviço por, sei lá, você cobrou R$ 50 a hora, mas ele fala assim: olha, se você fizer 45, eu fecho para você. Mas isso não depende de você, depende da outra pessoa que está trabalhando com você. Você tem que ter alinhado com ela que, olha, se ele cobrar R$ 5 a menos, R$ 10 a menos, eu vou fechar. Você já tem que ter alinhado isso com ela, porque na hora da negociação, se você está no momento de negociação com um cliente, com alguém, você tem que ter autonomia para falar assim, ok, tudo bem, então nesse valor a gente fecha, mais que isso a gente não pode. Porque se você não alinhou aquilo com a pessoa, chega naquela hora da negociação, o cara, você vai falar assim, ah, então eu tenho que falar com ela. Aí já quebrou, sabe? Quebra aquela linha do que da negociação. A negociação é uma dança, é uma coisa que vai e você tem que dominar isso, porque senão você acaba se lascando num termo bem mais popular. Então você precisa ter alinhado muito bem com essa pessoa, com esse seu parceiro de trabalho, para você chegar nessa hora de decisão e você ter a palavra de falar, beleza, tudo bem, então tá, é isso, então vamos fechar, fechou, não sei o quê. É assim, tá? Além disso, é preciso uma cultura consolidada e forte. Então, você tem que ser, né? A sua empresa tem que ser forte, tem que ter pulso para fazer as coisas. O primeiro passo para isso é que o propósito da empresa deve ser compartilhado entre todos os funcionários, no caso, as outras empresas, as pessoas que estão trabalhando com você. Empodere-os e ensine-os a vivenciar a cultura da empresa e cada detalhe do dia a dia. Então, a sua empresa tem que ter uma cultura de consolidada forte, então você tem que ter uma postura, a empresa tem que ter uma postura. Todas as pessoas que estão trabalhando com você, todas as pessoas que fazem parte de parcerias, elas têm que entender o quanto você é forte naquilo que você está fazendo, e isso tem que espalhar, sabe? Isso tem que ser água no mar, tem que todo mundo entender isso para aquilo se tornar uma marca sua também. Pense na experiência da compra, tá? Um estudo vinculado pela revista Exame mostra que 66% dos clientes têm maior probabilidade de comprar em empresas que personalizam experiências. Então, o que a gente está falando, sempre ter uma experiência do cliente muito bem certinha para que ele entenda o que você está fazendo. Em outros termos, que oferece uma vivência atraente e diferenciada com seus produtos ou serviços. Então, ele tem que entender, ele tem que saber que você tem, né? E todo o processo tem que ser uma experiência. Quando você tem pensado, o quanto você tem pensado no customer experience. Então, é a experiência do cliente. Há algo de diferente na entrada ou saída do seu estabelecimento, talvez no pós-venda. Como que está o seu pós-venda? Que a gente sempre fala, o cliente passou por você e ele pode ter tido uma experiência ótima, mas você não entrou mais em contato, não quis mais saber, e aí o pós-venda foi uma nhaca. Então, pense no pós-venda. Essas questões podem ser determinantes para encantar clientes, bem como um aumento de vendas. Então, você vende mais para quem você já vendeu, tá? Para pensar de maneira sistêmica na experiência do seu cliente, identifique os
principais pontos de contato quando o cliente estaciona, né? Exemplo, aqui eu estou dando um exemplo, o cliente estacionou o carro na frente da sua loja física, né? A gente está usando esse exemplo. Como que vai ser? Dele chegar ali com o carro, estacionar, entrar dentro da sua loja, comprar alguma coisa e sair? Às vezes é mais fácil a gente colocar isso como um exemplo, porque a gente está muito acostumado a ser cliente, né? E geralmente ser cliente de produtos ou serviços físicos. Mas a gente tem que levar isso para a nossa realidade, que são serviços virtuais, né? Então, a gente tem que refletir na questão da experiência do cliente, como se a gente fosse o cliente, como a gente gostaria de ser atendido, como a gente gostaria de ser cuidado em todo esse processo. Cultura de encantar clientes. Existem situações do serviço e do atendimento que sempre se repetem. Então, a gente é cliente também. Pense de que forma você pode planejar em adicionar os momentos uau no dia a dia do atendimento de forma regular. Assim, a cultura do encantamento de clientes da sua empresa não será algo pontual, mas permanente. Então, quando você criar métricas, regras na questão do atendimento ao cliente, do primeiro momento ao último momento dele com você, isso vai se tornar natural e ele vai entender que aquilo é o algo a mais. Uma dica é focar nos desejos e paixões dos seus clientes e, a partir daí, pensar como pode surpreender entregando isso a eles. Pense que ele está atendendo o cliente dele, tá? Então, também é a experiência de uma terceira pessoa. Uma das principais dicas para encantar o cliente é que a equipe deve ser apaixonada e entregar uma boa experiência para usuários, indo além do esperado. Então, você precisa ir além do esperado sempre. Por exemplo, o cliente comenta em uma ligação que precisa imprimir rapidamente os convites da inauguração de sua loja. E o atendente conhece uma empresa que faça esse tipo de impressão rápida. Ele pode fugir do script e indicar esse serviço, ajudando assim o cliente a solucionar um problema pessoal, não focando apenas no atendimento comum. Então, você está fazendo um serviço para o seu cliente, mas ele fala de uma terceira coisa, que nem é você que está fazendo isso, mas você tem alguma informação. Você pode dar essa informação rapidamente, claro que você não vai trabalhar para ele nesse momento disso, com isso, mas você pode dar essa informação, não te custa, né, nada, e ele vai sentir que você está preocupado com ele e com o cliente dele. Por exemplo, sempre o chame pelo nome, né? Não é doutor, é doutor fulano. Não é ok, oi, tudo bem. É oi, tudo bem, fulano. Você tem que fazer isso. Faça anotações sobre a empresa dele, os problemas que ele enfrenta. Lembre-se de momentos importantes da vida útil da sua empresa. Se coloque no lugar dele e dê sugestões de acordo com o seu conhecimento do que faria e por aí vai. Se envolva, tá? Com algumas coisas que você pode ajudar. Outros exemplos simples de ações que impressionam são o atendimento, que oferece muito mais ao cliente do que o esperado, a gente já tem falado disso. O envio de uma lembrança, por que não? A sua empresa pode ser uma empresa que pode ajudar, óbvio, mas pode ser uma empresa que pode deixar uma coisinha a mais, né? A gente tem visto isso a vida inteira, né? Folhinhas de calendário no final do ano. Qual a empresa que não deixa não faz, né? Isso é uma lembrancinha, é uma coisinha que você pode fazer, tá? Ou um simples e-mail de feliz aniversário, se você sabe o aniversário da pessoa, feliz Natal, feliz Páscoa, um ótimo carnaval, sabe? Isso são coisas tão básicas, mas as pessoas esquecem de fazer. Então, se você faz, você se diferencia. Crie conexões emocionais, onde você pega as pessoas, né? Quando você estimula a criação de uma relação emocional, indo além do simples da prestação de serviço, o cliente tem um engajamento fora do comum, ditado por um comportamento motivado pela emoção, não pela razão. E você vai perceber que muito do nosso guia de como encantar clientes é voltado para ações que não vão muito além do racional. A gente está sempre pegando em questões emocionais. Afinal, o encantamento é algo prioritariamente emocional, certo? Então, pense nessa questão na hora de pegar esse cliente.
Peça desculpas, não pode não parecer, mas isso definitivamente acabou encantando os clientes. Então, se você fez alguma coisa errada, se não entregou no tempo, se tem alguma coisa, enfim, que aconteceu, peça desculpas, fale, né? Se coloque, foi uma falha sua, foi uma falha de alguma pessoa da sua equipe. É importante você pedir, porque isso também encanta cliente, porque ele entende que ele está ali com uma pessoa humana que pode errar, né? Que pode ter coisas ruins, e isso afirma mais a relação de vocês. Realize um atendimento impecável. A prática de como encantar clientes é ter um atendimento impecável. Você sabe qual é o custo do mau atendimento? É o cliente ir embora, basicamente. Mais do que nunca é preciso atender de maneira impecável para encantar clientes. Não adianta tratar o consumidor de forma ríspida, fazer corpo mole ou dizer que vai retornar outro dia para resolver o problema e às vezes até não entrar em contato. Se o consumidor não ficar satisfeito, pode simplesmente migrar para a concorrência. Então, pense nisso todo o tempo. Conheça seus clientes mais valiosos. Então, também tem uma diferenciação, óbvio, né? A gente sabe que todo mundo tem que ser tratado igual, mas, obviamente, a gente também tem que fazer essa linha, né? Esse é um ponto delicado, mas a verdade é que os clientes possuem valores diferentes, existem até ferramentas para mensurar essa variação. Compreenda que, em linhas gerais, você precisa saber como encantar clientes de 4 tipos: fiéis e lucrativos, não fiéis e lucrativos, fiéis e não lucrativos, não fiéis e não lucrativos. Então, chegou o cliente, começou a trabalhar com ele, viu como que o cliente é, você já vai colocar ele nessas linhas, porque dali para frente aí você vai começar a ter uma relação sem muita expectativa com alguns e com muita expectativa com outros, tá? Faça esse levantamento na sua carteira de clientes já, se você já tem, para você saber. Entre em negociações do tipo ganha-ganha para encantar clientes. Ganha-ganha é interessante para você e para o seu cliente. Ganha-perde não é interessante para ninguém, tá? Negociar é um processo delicado que pode atrapalhar suas estratégias e encantar clientes. Geralmente existe a impressão de que é tudo ou nada. O ganhador sai com as medalhas, condições, e o perdedor acaba prejudicado. Busque por soluções do tipo ganha-ganha. Não deixe o cliente levar o ganha sempre, porque a gente foi ensinado para isso. O cliente tem razão, o cliente faz o preço, o cliente vai falar quando é e quando não é. E isso é ganha-perde. Ele ganha, você perde. Não imagine que nesta situação, quando você dá todo o poder na mão do cliente, que o cliente vai ficar com você por conta disso. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso cobrar mais, eu não posso falar nada, eu não posso não sei o quê, porque senão o cliente vai embora. Gente, ele vai embora por outros motivos e não porque você deixou de cobrar ou deixou de priorizar alguma outra coisa. O ganha-ganha tem que ser para todo mundo. Ganha-perde não é legal. Negociar é um processo delicado e pode atrapalhar suas estratégias de encantamento ao cliente. Geralmente existe a impressão de que é tudo ou nada. Eu vejo muita gente nessa situação. Ai, meu Deus, cliente, eu quero cliente, eu vou pegar o cliente. Ah, o cliente está me pedindo, vou fazer o quê? O cliente, eu falei um valor para ele e ele falou que é R$ 300 a menos. Eu vou pegar, eu vou não sei o quê. Isso não melhora a sua situação na questão de conseguir clientes, tá? O ganhador sai com as melhores condições e o perdedor acaba sempre prejudicado. Então, pense nisso. Toda a equipe deve ter a capacidade de atender reclamações. Então, se você tem pessoas trabalhando com você, de repente você terceirizou algum trabalho, ou quarteirizou algum trabalho, e essa pessoa recebeu reclamações, ela tem que ter uma conduta, ela tem que ter um posicionamento, ser bem alinhada com você, né, alinhada com você e com todas as pessoas da equipe, para saber absorver as reclamações, tá? Não adianta você ter um atendimento maravilhoso, você falar com o cliente de forma super normal, pedir desculpas, conversar, e de repente alguém da sua equipe, ou um terceiro, ou alguma pessoa, ir lá e simplesmente receber um feedback negativo e bombardear o cliente, você vai perder o cliente.
porque essa pessoa está ligada a você. Então, quando você for fazer parceria com alguém, converse sobre as suas condutas, sobre como é o seu posicionamento para reclamações, como é o seu posicionamento em relação a entregas, como que você pensa em alguns determinados momentos na cultura da tua empresa, para que essa pessoa esteja alinhada a você. Porque senão você não perde o cliente, mas uma pessoa que está te ajudando, de repente, perde o cliente para você. Então, pense nisso também. Inspire-se no modelo da Disney, que é o melhor modelo de encantamento de clientes do mundo. Todo mundo fala disso. A gente tem livros, palestras, pessoas falando sobre isso, né? Quando o tema é a experiência do cliente, uma das empresas mais proeminentes do mundo é a Disney, né? Afinal, ela busca oferecer um atendimento muito agradável aos seus visitantes, fazendo-os querer voltar muitas outras vezes ao parque. Mas como? Como que é isso? Um dos principais pontos é a preocupação com a excelência. Todas as noites, após o parque se fechar, a Disney passa por uma reforma. Tudo é limpo, reposicionado, recolocado. O mundo encantado precisa estar perfeito para o dia seguinte, e isso não é mágica. Assim como o time Disney, todo gestor deve estar preocupado com excelência. É preciso oferecer o melhor para os clientes e não medir esforços para criar uma experiência única. A Disney é tão encantadora que do momento que você entra até o momento que você sai, todo o sistema é na questão da experiência do cliente, né? É na entrada, é no quarto, é quando você vai nos brinquedos. Existem muitos livros e muitas pessoas que falam sobre isso. Se você tiver a vontade de conhecer um pouquinho mais, leia sobre encantamento da Disney. Tem muita coisa legal, uma coisa mais legal que a outra, e isso vai te ajudar também. Toda empresa conta com duas principais organizações: fazer e reter clientes. Se elas não forem cumpridas ou se forem deixadas em segundo plano, o negócio não se sustentará a longo prazo. Para atingi-las com acerto, porém, é preciso saber como encantar seus clientes. Atender bem é o primeiro passo para gerar encantamento, mas não é o único, e é preciso ultrapassar as expectativas dos clientes, fazer o melhor. Então, assim, a gente vai ter que pensar muito na questão do encantamento do cliente, da experiência dele e de como a gente vai fazer tudo isso. Amanhã você já estará dentro do maior e mais completo curso do mercado para a área do secretariado remoto. Eu te encontro lá. Você tem visto que nos últimos dias eu tenho falado a respeito das novas, né, vagas aí que serão do treinamento, dessa oportunidade da primeira turma da versão 2.0. E eu quero falar com você mais um pouquinho sobre isso, do que vai ter nesse curso, que vai ter muita coisa, né? Inclusive a questão do cliente é uma questão muito importante. A gente precisa captar clientes, mas a gente precisa estar com muitas coisas arrumadas, uma estrutura muito pronta. Então você precisa ter um home office bem organizado, você precisa ter as ferramentas para trabalhar, você precisa ter toda uma organização que tenha a ver com a sua posição, né? Saber como empreender, ter a questão do empreendedorismo muito forte dentro de você, o seu posicionamento profissional, como que você vai trilhar a questão de trabalhar para X, Y, Z cliente. Então, tudo isso faz parte de um contexto e conseguir clientes também, né, é muito importante. E dentro do nosso curso, que já tem mais de 2.000 alunos, eu falo muito sobre várias coisas. E o mais importante, esse curso foi lançado em 2018, já estava trabalhando há muito tempo, já estava desde 2009 estudando, desde 2014 trabalhando nessa área. E quando chegou o curso, eu já tinha muito conhecimento. Durante um período, né, a gente vai mudando, vai conhecendo novas coisas, e eu fiz uma reformulação. E essa é a primeira turma do curso. Então, se você quer garantir a sua vaga, vai lá nos grupos, tem lá um link para você ir para um outro grupo, um grupo bem específico, onde a gente vai liberar lá essas vagas. Corre lá e eu vou mostrar um pouquinho o que tem dentro desse curso. Então tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem os módulos. O módulo 1, que é o módulo que a gente tem as boas-vindas. A gente tem um aquecimento, que são algumas palestras, algumas coisas bem legais que eu já fiz.
Tem muito conteúdo nessas palestras já, muito conteúdo legal. Eu falo bastante sobre empreendedorismo. Depois a gente tem as grandes palestras, palestras que eu fiz em grandes eventos. Tem a questão da motivação, mercado de trabalho, né, o perfil das pessoas do mercado atual. Qual o primeiro passo? Como começar passo a passo no primeiro momento? O profissional de secretariado remoto, né? Como que é esse profissional? O secretariado remoto, a secretária remota e assistente virtual, a diferenciação de alguns modelos. O começo, né? Trilhando ali, contando exatamente como foi o meu começo. Aí a gente tem os módulos do 11 ao 20, onde eu falo de investimento, receita mensal, qualificação e conhecimento específico, como que a gente vai usar isso, mercado de trabalho e informações, serviços básicos, contrato, rotina do dia a dia, horários flexíveis, né? Como que a gente faz com a questão desses horários, né? Horários que a gente trabalha diferente das outras pessoas, dicas de ouro da especialista, criatividade e produtividade. Dos módulos 21 a 30, comunicação com o cliente, mini curso de secretariado remoto especialista, como atrair uma empresa, comprometimento e networking, engajamento, plano de negócios, home office, marketing, precificação, que é muito importante, as pessoas querem muito conhecer a questão da precificação, como conseguir clientes, que a gente já tinha uma aula e agora a gente fez toda uma maratona a respeito disso, MEI, empresas e empreender. A gente ainda tem os módulos do 31 a 40, modelos de documentos, ferramenta Google, autogerenciamento, produtividade diária, delegar e parcerias, concorrência, qual serviço prestar, 50 ferramentas utilizadas no curso, que eu falo sobre elas, como atender esses profissionais, que é a nova fase do curso, a gente vai colocar várias áreas, com vários modelos de como trabalhar para cada tipo de profissão, de profissionais. Aí a gente tem alguns bônus. Palestras dos eventos que eu já falei, e-books, webinários, mini curso, ferramentas, lives do Instagram que eu faço e coloco no nosso curso, encontro online com alunos, cadastro na ClubSec, que é a minha plataforma, dicas diversas que tem de livros, várias coisas, o certificado, aulas exclusivas para os novos alunos que serão mensais. Você tem acesso imediato e 7 dias de garantia. Depois de 7 dias, se você achar que você não quer ficar no curso, você pode sair do curso sem problema nenhum, você recebe seu dinheiro de volta. Para essa turma, a gente vai ter R$1.000 de desconto, a gente vai ter uma caneca exclusiva que eu vou mandar para casa de vocês, para quem comprar, as 20 primeiras pessoas que comprarem, assim que o carrinho for aberto, às 7 horas da manhã, lá da segunda-feira. Ainda a gente vai ter um grupo exclusivo e fechado no Facebook para os nossos alunos, para eles interagirem, conversarem entre si. Um Instagram, que é um Instagram fechado, onde eu vou dar dicas, eu vou conversar com vocês todos os dias, eu vou mandar informação. Eu vou mandar coisas que eu estou fazendo, falar sobre o dia a dia do profissional de secretariado remoto. Esse Instagram vai ser bem legal, porque eu vou falar com vocês todos os dias de manhã, todos os dias de tarde, em algum momento do meu dia, eu vou mandar informações, eu vou falar com vocês, e é exclusivo para os alunos do secretariado remoto especialista. O valor exclusivo e único só para segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, é R$ 997,90 em 12 vezes. Então, quem quiser, corre lá, porque esse valor vai ser desta turma. Nas próximas turmas, a gente não sabe como que vai ser, né? É um valor exclusivo para todo esse material. Então, depois dessa nossa maratona dentro deste nosso aulão, tenho certeza que você tem aí muitas informações já para começar a implementar dentro do seu negócio. Amanhã, segunda-feira, já pode começar. Vão ser informações importantes para você captar, encantar e ficar com esse cliente com você durante um longo período. Faça isso. Não deixe de aplicar. Uma das coisas mais importantes que acontece é você aprender alguma coisa e aplicar. Não adianta você só aprender, ou só ouvir, ou só conhecer e não aplicar.
E para você que quer ser meu aluno e quer entrar dentro do curso Secretariado Remoto Aprenda com Especialista, não se esqueça que amanhã, às 7 horas da manhã, a gente vai abrir o nosso carrinho, né? O link vai ser enviado para você lá dentro do nosso grupo de WhatsApp. Para vocês que estão lá, vai ser mais fácil para você, né, receber esse link, ser um dos 20 primeiros para ganhar a nossa caneca exclusiva e depois conseguir aí entrar na nossa imersão, entrar dentro do nosso curso. Assim que você entrar, eu já vou te direcionar lá para a área de membros, né, para a área propriamente dita do curso, e você vai ficar durante 7 dias recebendo conteúdos que vão ser liberados para vocês. E se vocês ainda assim, né, quiserem ficar dentro desse curso, quiser ficar ali sendo meu aluno, compartilhando e recebendo todas as aulas exclusivas que eu vou fazer a partir de agora a respeito de várias áreas aí dentro, para trabalhar dentro deste mercado, você vai ter aí durante um ano acesso a esse curso e muito mais novidades e outras coisas que eu estou pensando para colocar lá. Tenho certeza que vai ser importante para você. Você vai entrar num novo momento deste curso, dentro deste grupo de alunos que a gente vai juntar todos os alunos em um local, para vocês mesmos trocarem informações entre vocês. Então, faça parte amanhã, 7 horas da manhã, vou mandar o link para você. Fique atento, marque no seu relógio, no seu despertador, para você não perder essa oportunidade. Venha fazer parte deste grupo junto comigo e eu te espero lá dentro da área de alunos. Tenha um ótimo domingo e amanhã a gente se encontra. Beijo, tchau, tchau. Não esqueça de entrar nos nossos grupos de WhatsApp para ser uma das primeiras pessoas a receber esse material. Beijo, tchau, tchau.